Verdades que todas as mulheres solteiras precisam ouvir antes de entrar num relacionamento, capítulo 1. Preparadas para bater um papo? Porque o nome desse quadro vai se chamar Direção com Flor e Café. Aí vocês vão entender o porquê da flor, que no final de cada vídeo a gente vai fazer aqui uma reflexão e você vai anotar uma frase e essa frase você vai colocar, escrever num papelzinho e dobrar ali no formato de uma florzinha e vai colocar aí numa caixinha, numa lata, enfim, em um recipiente que você quiser, para que sirva de nutrição para os seus outros dias. Eu faço isso já faz tempo, então o ano passado que eu fiz todos os dias a minha reflexão, a minha lectio divina, a minha oração, eu sempre anotava, as frases ali, colocava num papelzinho, dobrava em forma de flor e colocava na caixinha. Nessa caixinha eu coloco canela, eu coloco cravo, algumas essências que eu gosto para que de manhã quando eu abra tenha aquele cheirinho, aquela essência gostosa. Funciona super bem para desenvolver aí ao longo do dia, principalmente de manhã, os hormônios da felicidade, a serotonina, enfim, tudo aquilo que compõe a vida, que deixa o nosso dia mais leve, com mais bem-estar. Então são pequenos detalhes e autocuidado que a gente precisa fazer ali uns exercícios que são singelos, pequenos, mas faz toda a diferença para nos tranquilizar, acalmar, deixar mais no agora. E tem até uma frase, sobre as flores, a beleza da flor, O que significa uma flor? Qual é a função da flor? A flor, a beleza da flor é nos convidar para viver um momento presente, para viver e estar no agora, contemplando sua beleza. Vamos ao tema principal de hoje, que é você está tentando viver um romance enquanto Deus quer que você viva uma reconstrução. Grande parte da mulherada hoje quer porque quer um relacionamento. Algumas com experiências não tão boas e algumas sem experiência alguma, nunca tiveram um casamento, enfim. Aqui eu falo com várias mulheres e principalmente mulheres 30 a mais. Faz parte do processo a gente se preparar melhor. Não que sejamos assim uma pessoa perfeita ou esperamos uma pessoa perfeita, mas é que de fato existem fases. Acontece que nessa pressa, nessa ansiedade, a gente acaba lidando com as próprias dores, a gente acaba lidando com as imperfeições do outro, a gente acaba tendo que carregar muitos fardos ou, na verdade, escolhendo carregar esses fardos para construir algo e está na cara, nitidamente, que vai ser um castelo de areia. Ou seja, não tem base, não tem estrutura, comportamentos diferentes, vidas diferentes, costumes diferentes, personalidades diferentes, não tem verdade, não tem diálogo, não tem respeito, entra na modinha do ficar e ficar e ficar e ninguém quer nada com nada, ou seja, você fica vivendo de expectativa, esperando aquilo que nunca vai se resolver, porque você caiu num vício, num ciclo de imaginar que um dia as coisas vão mudar quando todas as respostas estão na sua frente e você está evitando a verdade. E se tem uma coisa que dói, que nos incomoda profundamente, é o silêncio de Deus quanto a isso. E o silêncio de Deus, ele fala muito mais do que as próprias palavras em determinada situação. Por quê? Porque se ele está em silêncio, é porque ele está querendo que você pare também e silencie o seu coração. Ele está te dando liberdade, está permitindo que você tenha e viva as próprias escolhas quanto às consequências. Então, essas consequências que acabam acontecendo por ser leve, por ser a curto prazo, acaba te colocando sempre no mesmo ciclo de vício. Ou seja, você fica construindo uma casa, um lar, na sua cabeça, na sua mente, enfim, com as suas ilusões, sem um projeto fundamentado, estruturado, sem um projeto com base, com alicerce. Enfim, você já viu uma casa, que foi planejada sem uma arquitetura, ela não se sustenta, ela não permanece em pé. Ela necessita ter ordem, necessita ter ali toda uma estrutura que vai fazer com que ela permaneça resistente, Assim como aquela passagem da casa na rocha. Se você colocar ali essa casa em qualquer lugar, se você fazer de qualquer jeito, não vai sustentar. Mas se tiver uma base forte, permanece. Então esse tempo é o tempo de construir. E você não começa a construir uma vida, um relacionamento, quando você está já no relacionamento. É bem antes, é cuidando de você, é colocando as coisas em ordem.
sabe que a vida me deu muitas experiências, inclusive a de sempre estar dentro de um relacionamento desde os meus 15 anos. Ou seja, aquele formato de relacionamento que eu acreditava que iria dar certo era como um controle, né? Uma programação. Era como algo que eu vivia ali, mesmo com várias situações, me conformando e entendendo que aquilo era para mim. Entendendo que, né, eu não teria outras escolhas, entendendo que poderia perder algo de bom, poderia deixar de construir uma vida que eu sonhava, tolerando situações as quais não contribuíam para essa estrutura. Porque eu acreditava, e naquele tempo eu tinha essa consciência de que eu iria conseguir na força do braço, com insistência, ou enfim, né, acreditando em mentiras e situações. Então, isso tudo desconstrói a sua identidade, essa escolha, né, errada, ou essa ansiedade, ou essa pressa, ou tolerar desrespeito, tolerar mentiras, tolerar aquilo que não é para o seu propósito, aquilo que não é digno de um relacionamento, enfim, tudo aquilo que você vai acreditando ou colocando como uma espécie de estrutura falsa ou como algo momentâneo, porque você acredita sempre que vai melhorar, que vai mudar, vai, na verdade, sendo um mofo que futuramente, a longo prazo, vai fazer um estrago maior. Só que você vai camuflando e tentando e tolerando, onde que você se perde mais ainda. Porque quanto mais você demora para tomar uma decisão, pior fica. E o que acontece quando uma mulher ela tem um grande aprendizado na vida, uma grande lição da vida sobre todo esse contexto de relacionamento? Ela pode, né, e deve ajudar outras mulheres de que forma? Avisando, alertando, trazendo consciência sobre aquilo que lá atrás ela não teve consciência. Porque depois de muito tempo, muita dor, muita experiência, você vai deixando toda essa estrutura organizando com muito mais facilidade. Então você sabe o que você quer, o que você quer, o que você tolera, o que você não tolera. Você só precisa viver a demora de conhecer o processo. É o mais difícil, porque às vezes alguém, né, aparenta ser muito assim, distante do que queremos, mas na verdade tem virtudes e é só compreender mais e, enfim, viver esse tempo de conhecimento. Ao mesmo tempo, tem pessoas que é ao contrário. Só que antes de viver esse tempo de conhecimento, você precisa viver o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, e não é um autoconhecimento de qualquer jeito. Não é o que estão te oferecendo por aí no mercado, que é motivação, que é a tal lei da atração, se existe a lei da oração, se existe um criador que sonhou e projetou a sua história, sonhou e projetou você, né? Se você acredita, é claro que você vai buscar esse conhecimento em Deus. Só que aí você acaba pegando um recortezinho na internet, você acaba pegando um versículozinho e tira de contexto, e você acaba favorecendo aquilo que você está acostumada a tolerar. E diz que é confirmação, quando não é. O tempo de Deus é uma reconstrução muito profunda. Depois de muitos anos que eu fui ter a resposta de Deus sobre aquilo que eu tinha me colocado, sobre a grande justiça. Demorou anos e foi um processo muito lento, muito longo. Não é do dia para a noite. Vou te falar uma verdade agora. Toda mulher que passa por fases de rejeição, negação, desde a fase ali do relacionamento paterno, ela se sente muito insegura, ela se sente muito sozinha. Internamente, ela quer a todo custo ter ali uma proteção, uma segurança, que falhou e faltou em algum determinado momento da vida dela. Então, essa mulher que ela vive essa luta, assim, de tal dedo podre, na verdade, daquilo que ela vai tolerando e vira padrão na vida dela, ela não consegue sustentar uma boa escolha, o que acontece? Essa mulher, ela já foi escolhida por Deus para fazer a diferença. Só que ela tá tão em desordem que ela não entende o quanto o amor de Deus é profundo, estruturado, seguro, o quanto o amor de Deus é o lugar mais seguro que ela deve estar. Então, se tem uma coisa que eu preciso te dizer e devo te dizer hoje, que foi a minha maior falha, foi ter invertido a ordem dos meus relacionamentos. Primeiro,
eu precisava e necessitava ter um relacionamento com Deus. Mas aí vem a ordem da segunda casa, né? A gente primeiro vai vivendo com a nossa consciência, a gente vai vivendo do nosso modo, né, ali, com o que a gente vai se desenvolvendo com a narrativa da vida, com aquilo que a gente vai escolhendo sem ter uma maturidade, uma consciência, ao mesmo tempo que, em determinada situação, aquilo vem nos balançar, vem nos acordar para a vida. E a gente olha para trás e a gente vê, né, a grande crise existencial pós-30. A gente fala, o que eu fiz? Por que eu fiz essas escolhas? E aí a gente precisa não voltar para trás. Não retroceder, não parar, né, e não se precipitar, mas pegar a direção correta, né, no ritmo certo, e buscar totalmente o sentido que vai conduzir, né, a essa ordem. Então, o primeiro relacionamento é com Deus. Aí, quando fala de relacionamento com Deus, muitas pessoas que estão aí nessa frieza espiritual ou distante de Deus, ou que ainda não tiveram essa experiência profunda com Deus, e experiência que eu falo são fatos mesmo, não é uma ilusão, não é um versículo, não é alguém contou, alguém falou, é uma experiência muito profunda com Deus, onde você entende e reconhece a voz dele, reconhece que ele te ama e conhece você e te ama pelo nome, que ele te conhece antes dos seus pais. Então é um relacionamento assim que te segura de todas as formas, por mais que você vai ali titubear, né? Vai ali fracassar em algum momento, você se levanta, porque você sabe que tem alguém que já te escolheu e te ama profundamente. Estava até refletindo sobre isso hoje, que o Evangelho vinha dizer, né, que Jesus precisou, né, confrontar, alertar ali os discípulos, mostrar o erro deles, onde eles estavam errando, a incredulidade, a dureza de coração, que eles estavam, né, perdendo a fé. Isso acontece muito com a gente quando a gente está em ambientes que acreditam no oposto que nós, que não tiveram as mesmas experiências profundas que nós tivemos, que acha que entende ou sabe alguma coisa, só que está no raso, está no superficial, porque ainda não abriram mão do seu principal vício, da principal idolatria, da falta de consciência, porque ainda não decidiram fazer essa busca. Então isso tudo fica uma confusão emocional, com a troca, né, daquilo que era para ser virtudes, cai num vício profundo de outras questões que faz com que ainda demore ainda mais esse processo. Mas uma hora vai chegar, porque a verdade chega, e a verdade ela te convida à mudança e à transformação. Então, se eu pudesse concluir esse vídeo com um grande ensinamento, eu diria para você: priorize o seu relacionamento com Deus, a sua reconstrução da maneira certa, porque Ele vai te dar uma palavra, que é uma promessa, e Ele vai cumprir. Pode demorar um pouco, mas vai cumprir, vai valer a pena. Então, a partir dessa palavra, você vai ter uma direção e você não vai desistir, porque você sabe o que vai acontecer, porque Ele disse a palavra dele. Ele sustenta e nutre com a palavra e direciona. Não só isso, você vai tendo relacionamento com a pessoa de Cristo, né? Dentro de uma ordem, dentro de exercícios, dentro desse direcionamento, né, que eu faço aqui, onde eu conduzo essas mulheres a ter essa consciência de priorizar esse relacionamento antes de qualquer romance, viver esse tempo com preciosidade, com entrega, com presença, entender que Deus te escolheu antes de todos e de tudo. Então, quando Deus te entrega essa estrutura de maneira muito explícita, né, quando transcende, quando você percebe e tem essa experiência, essa estrutura e essa segurança, claro, você vai ter momentos ali de oscilações, você vai passar por situações que vão confrontar sua fé, seu comportamento, você vai cair, você vai entender a importância dos sacramentos para se levantar, né, de não insistir no erro, você vai entender muitas coisas, só que para isso é preciso um ambiente favorável. É preciso você ter, né, um ambiente que vai te acolher, vai te ajudar. Então, um dos motivos que eu estou aqui é para isso. Voltando ao Evangelho, quando Jesus confronta ali os discípulos naquela questão, né, ele mostra o conflito. E quando ele quer mostrar o conflito, mostrar onde você está errando, onde as pessoas estão errando, ele não quer acusar, mas ele quer libertar, ele quer educar, porque ele é um pai. Ele é pai e ele direciona. Para quê? Para que vocês tenham essa experiência com a verdade, se liberte e passe então a ser testemunha do amor e transformação dele. Então eu te entendo. Assim como os discípulos tinham medo, assim como as pessoas têm medo, hoje em dia o que está paralisando as pessoas, principalmente as mulheres, é o medo
Medo de não viver os seus sonhos, de não dar tempo, de construir. Falo pra você, você está no tempo certo. Mas para isso você precisa dessa consciência. Você precisa entender que não é sobre você escolher apenas, não é você decidir, mas é sustentar aquilo que você decidir. Porque Deus já decidiu por você. Ó, essa florzinha aqui que você vai fazer. Se você não souber, eu vou ensinar. Você faz então a sua florzinha, guarda para a sua ativação do dia. Que logo de manhã você já tire ali um papelzinho com a frase e com a direção espiritual para o seu dia.